Salve cartoleiros, meus rodado Cartola e cá estamos novamente. Bom, gente, hoje eu tô num cenário diferente de novo. Tô aqui na sala da minha casa porque já tá todo mundo dormindo, já é sexta-feira, meia-noite e 48 e tô aqui falando de Cartola com vocês, né? Bom, mais uma vez a gente tá fazendo um vídeo caseiro porque, como a gente já explicou outras vezes, quando tem rodada no meio de semana, não tem como, a gente não tem tempo hábil para mandar o vídeo meu, a parte do meu vídeo, a parte do vídeo da Gé, pro editor, ele editar e subir no YouTube em tempo hábil, tá bom? Então, novamente, estou aqui, só euzinha, a Gé me passou as dicas dela, tô com as dicas aqui anotadas, pra gente poder passar pra vocês, juntamente com as minhas dicas também, beleza? Rodada passada a gente fez quase 87 pontos, a gente valorizou algumas cartoletinhas, destaque pro nosso ataque, que todos foram bem, pro nosso meio, que o Léo Sina foi muito bem, e o Carlos Sanches foi muito bem também. Lembrando que o Léo Sina foi bem, sem gol, sem assistência, sem nada, só sofrendo falta e roubando bola. E a nossa zaga, os destaques, né, foram para as laterais do Palmeiras, que também foram muito bem, tá bom? Mas chega de falar da rodada passada, bora falar dessa rodada agora. E já vamos começar com as dicas, tá bom? No gol, o primeiro goleiro, né, que a Jéssica escolheu foi o Volpi. Gente, o São Paulo tem a melhor defesa do campeonato. O São Paulo só tomou 16 gols até agora. É a defesa menos vazada. E tropeçou pro Cruzeiro, né, lá no Mineirão, como todos sabem. Então, jogando em casa contra o Avaí, que é o... tá aí, dividindo a zona de rebaixamento com o próprio Cruzeiro. Acredito sim que o São Paulo vai vencer, não vai decepcionar, vai sair com SG. E o Volpi, quem sabe, faça alguma defesa difícil, tá bom? O outro goleiro que a gente escolheu foi o Gatito do Botafogo, que divide aí a posição com o Diego Cavalieri, porque o Diego Cavalieri, todas as vezes que entrou muito bem, beleza? Eu acredito sim que o Botafogo tem a chance de SG e que, quem sabe, aí o Gatito possa fazer uma defesa ou outra, o que é de praxe dele, né? O outro goleiro que a gente escolheu foi o Douglas, do Bahia, que sempre imita, menos quando eu escalo. Se eu escalo o Douglas, ele nunca vai bem, gente, pode esquecer. Escalei o Douglas vai mal. Mas nessa rodada eu não vou escalar, então fica aí de dica pra vocês. Até porque ele enfrenta um Ceará muito desfalcado em casa, né, na Fonte Nova. E o Douglas já tem média de quase 7 pontos, então é sempre sim uma boa opção. O outro goleiro que a Jé escolheu foi o Tadeu. O Tadeu enfrenta fora de casa a Chapecoense, porém o Goiás vem numa crescente muito boa no segundo tempo, diferente da Chape, que vem decepcionando muito. Então a gente acredita sim que o Tadeu talvez não saia com SG, mas com algumas defesas difíceis, que é o comum dele nas últimas rodadas. As apostas da Jé no setor foram o Walter do Corinthians e o Diego Alves do Flamengo, tá bom? Para a zaga, o primeiro zagueiro que a gente escolheu foi o Vitor Cuesta. Ele tem 58 roubadas de bola no total e é um dos favoritos da rodada, tem total chance de sair com SG, além de algumas roubadinhas de bola. O outro zagueiro que a gente escolheu foi o Juninho do Bahia. De 16 jogos, ele manteve o SG em 10 jogos. E como eu disse anteriormente, o Ceará vem um pouco desfalcado, o Bahia joga em casa, o Bahia aí fez uma ótima partida fora de casa contra o Grêmio. Então acredito sim que o Juninho também seja uma boa opção. Os outros, né, zagueiros que a gente escolheu foi a dupla do São Paulo, que eu particularmente amo, o Arboleda e o Bruno Alves. O Arboleda é muito bom por cima. O Bruno Alves é muito bom fazendo feijão com arroz, sem inventar moda. Entendeu? O Arboleda é muito mais técnico, mas o Bruno Alves é um cara que não perde uma jogada. Então, assim, acredito ao meu ver que, exatamente por esse motivo, o São Paulo tem a melhor zaga do campeonato e não vai perder o SG contra o Avaí em casa. Assim espero. O outro jogador que a gente escolheu foi o Gabriel, do Botafogo. E ela diz aqui que é pela chance do SG, né? E que também é um dos principais jogadores do Botafogo na competição. Ao meu ver, de Maria, eu não apostaria tanto assim na zaga do Botafogo, mas acredito sim que o Gabriel possa ser uma boa opção, porque ele também aparece muito bem no ataque. As apostas do setor da AGE foram o Rafael Vaz, do Goiás, que joga fora de casa, e o Pablo Mari, do Flamengo, porque o Flamengo está indiscutivelmente muito bem. Na lateral, o primeiro jogador que a AGE escolheu foi o Daniel Alves. É unanimidade, né? Joga em casa, tá jogando aí como meia. Pode aparecer tanto com SG quanto com roubada de bola, porque ele começa como meia, mas normalmente ele cai pra lateral. E é uma ótima opção, ainda mais jogando em casa. O outro jogador que a gente escolheu foi o Marcinho do Botafogo, que foi aí pra seleção, tá estourando. É um ótimo nome e já conta com 1 gol e 3 assistências, além de 16 roubadas de bola até aqui. O outro jogador que a gente escolheu foi o Jefferson do Goiás. Os números dele são muito bons. Ele tem 1 gol, 2 assistências e 42 roubadas de bola até o momento. Enfrenta a Chapecoense, né, que todo mundo sabe que não vem muito bem. Então, mesmo fora de casa, acredito sim num bom jogo do Jefferson.
O outro jogador que a gente escolheu foi o João Pedro do Bahia, visando esse G. Para quem não quer apostar muito, também é uma boa opção, ao meu ver, porque o Ceará vem com alguns desfalques. E as apostas do setor que a gente colocou foi Carlinhos do CSA, que vem pontuando bem, independente de SG, e o René do Flamengo, que também vem muito bem aí na falta do Felipe Luiz. Agora é minha vez. Para os meias, o primeiro jogador que eu escolhi foi o Everton Ribeiro. Ele tá voltando de suspensão agora. Ele é um dos principais, se não um dos principais jogadores do Flamengo, na falta de Gabigol, etc., Arrascaeta, blá, blá, se torna o jogador principal. E mesmo com a volta do Gabigol, pelo menos ali no meio campo, é o jogador que vai dominar. Então, acredito sim que seja uma ótima opção. Além disso, ele é o líder de assistências, né, do campeonato pelo Flamengo e cobra faltas e escanteios. O outro jogador que eu citei foi o Léo Senna, que vem aparecendo muito bem. Não é nem em roubadas de bola, não. É em faltas sofridas. No jogo retrasado, ele sofreu 11 faltas. Nesse jogo agora, ele sofreu 6 faltas. E mesmo ele jogando um pouco mais à frente, ele tem roubado algumas bolas. Então, pelo menos uns 6, 7 pontinhos ele deixa garantido. O outro jogador que a gente escolheu foi o Elber. Ele está sido pouco falado, mas nos últimos 6 jogos ele tem média de quase 6 pontos. Então, sim, ele é uma ótima opção. Ainda mais que o Ceará vai com um time mais desfalcado. O outro jogador que eu escolhi foi o Pedrinho, do Corinthians. O Pedrinho eu escolhi pelo fato de jogar contra o Cruzeiro, óbvio, em casa. O Cruzeiro é um time que não vem tão bem, por mais que tenha ganho do São Paulo. É um time que ainda não se achou no campeonato. E o Pedrinho pontua bem, independente dos scouts principais. Então é sim uma boa. Outro jogador que eu escolhi, Luan, mitou rodada passada. Eu tinha ele em alguns times. Luan é um dos meus jogadores preferidos. Toda vez que eu escalo, ele vai bem. E o Santos costuma ceder muita roubada de bola para os meias do adversário. Então acredito sim que o Luan possa aí aparecer com roubadas de bola. Fechando a posição, o último jogador que eu citei foi o Patrick, que também, ao meu ver, é uma ótima opção. E enfrenta aí um jogo mais fácil. Rodada passada ele imitou, foi muito bem. Então acredito sim em que ele seja uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi agora pro ataque, passando para o ataque, foi o Gabriel. Gente, não tem como deixar o Gabigol de fora. Ele já tem 19 gols até agora e o Fluminense é um time que costuma tomar muitos gols. Então acredito sim que ele seja uma boa opção. Outro jogador que eu escolhi foi o Gilberto do Bahia, porque, como eu já disse anteriormente, pega o Ceará muito desfalcado em casa e o Gilberto é o segundo artilheiro da competição, então ele é sim uma ótima opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Everaldo da Chapecoense. Ele fez 60% dos gols da Chape, então assim, ele é um cara realmente para colocar a bola para dentro. Então, se você quer apostar em alguém desse jogo que não seja do time adversário, aposte no Everaldo, porque o Everaldo costuma aparecer muito bem em casa, ainda mais jogando aí, voltando a jogar, né, em seus domínios, então ele é assim uma boa opção. E fecha a posição com Guerreiro e Nico. Eles são os artilheiros do Inter no ano, né? Além disso, eles pontuam muito bem quando jogam em casa. E, querendo ou não, a gente tem que ter uma opção ofensiva do Inter. Então, tanto o Nico quanto o Guerreiro são boas opções. Entre os técnicos, os que eu escolhi foram Jorge Jesus, Roger Machado e Ricardo Colbachini, que é o interino do Inter, beleza? Quanto ao time, a gente vai deixar o time fixado aqui para vocês, beleza? Porque como eu fiz um vídeo mais caseiro, eu acabei esquecendo de separar o time que eu e a Gé formamos. Então, acredito sim que a gente vai conseguir deixar aí para vocês. Mas, inicialmente, o time que a gente formou foi o seguinte. No gol, a gente optou pelo Tadeu do Goiás. Na zaga, Vitor Cuesta e Juninho do Bahia. Nas laterais, Daniel Alves e Igor Vinícius do São Paulo, que a Gé não citou, mas para mim é uma ótima opção. Ainda mais levando em consideração que ele foi muito bem contra o Corinthians, não perdeu uma jogada e fez mais de 11 pontos. No meio campo, a gente optou por Léo Senna, Elber e Patrick, que também foi muito bem rodada passada. E no ataque não poderia ser diferente. A gente escolheu Gabigol, o Everaldo e... Gabigol, o Guerreiro e o Pato. Eu esqueci de falar do Pato, mas todo mundo sabe, o São Paulo é favorito em casa, então eu acredito sim que o Pato seja uma boa opção, beleza? Como técnico, a gente colocou o Ricardo Cobalcini do Internacional, que é o interino do Internacional. Tá bom, gente? Além disso, vale citar também o Fernando Diniz, que a gente esqueceu de colocar aqui, mas é uma ótima opção, beleza?
Um beijo, gente. Até a próxima rodada. Não se esqueçam de se inscrever no Bolão da Cretinos. Essa rodada eu fiz quase 100 pontos. Fiz 99 pontos pouquinho. Bati na trave aí. Mas ganhei R$50 do Cretinos. Fiquei em 8º lugar e acabei ganhando um trocadinho. Então não deixe de se inscrever. Vale muito, muito a pena. E é isso, gente. Vou deixar aqui embaixo o Instagram do Acretino pra vocês, que é @acretinosliga. Não deixem de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos de vocês. Não deixem de se inscrever e até a próxima rodada. Lembrando que o time final a gente vai deixar aqui na escalação antes do mercado fechar nos comentários fixados, tá bom? Beijo e até a próxima rodada.